Iniciando o grande expediente, deputado Arthur Maia. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, A Vossa Excelência, logo após ele terminar, deputado. eu quero destacar que no final do ano passado aconteceu a Conferência Mundial do Clima, a chamada COP21. Eu, inclusive, fiz parte da delegação brasileira que esteve na cidade de Paris, participando daquele importantíssimo evento para todo o planeta. Naquela ocasião, senhor presidente, a presidente Dilma Rousseff decantou em prosa e verso, não só na imprensa nacional, mas também na imprensa estrangeira, que o Brasil tomava uma posição vanguardista em relação ao debate da mudança dos parâmetros de preservação do nosso planeta, para nós garantirmos que o efeito estufa não atinja esse pico previsto por alguns, que pode levar até 2050 a um aquecimento de 2 graus Celsius sobre todo o planeta. A presidente Dilma, em todos os fóruns que compareceu, fez um discurso acalorado, dizendo que o Brasil era um dos países que estava dispostos a fazer os maiores sacrifícios para poder alcançar os objetivos propostos pela COP21. Naquela ocasião, disse a presidente Dilma, abre aspas, o governo e a sociedade brasileira estão fazendo a sua parte. Seguimos com nossos esforços de ampliar a participação das energias renováveis na nossa matriz energética. Disse ainda a presidente, todas as fontes de energias renováveis terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até alcançar em 2030 45%. Ou seja, todas as energias renováveis somadas atingiriam 45%. Afirmou Dilma, falando sobre o plano apresentado pelo Brasil. É verdade, senhor presidente, também, que a partir dessa situação, o Brasil assumiu, perante a COP21, vários compromissos. Entre os compromissos assumidos, está o de reduzir as emissões de gases, como eu disse, até 45%, mas mais do que isso, diz o texto do compromisso. No setor de energia, o Brasil pretende alcançar uma participação estimada em 45% das energias renováveis. Expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz local de energia, para uma participação de 28% a 33% até 2030. Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% em 2030, inclusive pelo aumento da participação eólica, biomassa e solar. Alcançar 10% de ganho de eficiência no setor elétrico em 2030. Há de se dizer, senhor presidente, que essas metas aqui apresentadas pelo governo brasileiro, de fato, são metas satisfatórias. Apesar de serem metas voluntárias, são metas satisfatórias apresentadas pelo governo da presidente Dilma. Mas a presidente fez mais do que isso. Mandou para o Congresso Nacional do ano passado o plano plurianual. E esse plano plurianual trazia vários compromissos em relação ao comportamento do governo brasileiro no que tange a aplicação, da implantação de novas matrizes energéticas no Brasil, do fortalecimento, sobretudo, das energias renováveis. Este ponto do plano plurianual está mais precisamente, senhor presidente, para que esse discurso não fique apenas no dito vazio e impreciso, ele consta do chamado objetivo 1169, que tem do plano plurianual que é bom que se repita, de autoria do governo federal, do Poder Executivo, na gestão da presidente Dilma Rousseff, e que foi encaminhado para esta casa, como manda a Constituição, no ano passado. Lá está, objetivo 1169, promover o uso de sistemas e tecnologias
visando a inserção de geração de energias renováveis na matriz elétrica brasileira. Adicionar 13.100 megawatts de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes de energias renováveis. Iniciativas: incentivo ao uso de fontes renováveis de geração de energia elétrica por meio de geração distribuída, inclusive com a utilização de resíduos sólidos urbanos. Incentivo ao uso de fonte solar fotovoltaica de geração de energia elétrica. Implantação de projetos de desenvolvimento de fontes renováveis para geração de energia e de uso racional da energia elétrica e dos recursos hídricos. Esse é o conteúdo do plano plurianual em que a presidente trata dessa matéria, e aqui no Congresso Nacional o texto foi aprovado na sua integridade. Senadores e deputados concordaram de que este caminho é fundamental para o Brasil, que é realmente aquilo que todos nós desejamos, que ao aprovar esse tipo de medida, estamos indo ao encontro das aspirações planetárias, daquilo que foi discutido por cientistas, pela sociedade civil organizada em todo o planeta, a favor de uma redução da energia fóssil e, consequentemente, um aumento do uso da energia renovável. Acontece, senhor presidente, que, apesar de tudo isso, apesar de ter feito esse discurso na COP21, apesar de ter mandado e assinado o documento da COP21 se comprometendo a apoiar todas essas iniciativas, apesar de ter enviado para o Congresso Nacional os termos do plano plurianual que eu acabei de apresentar aqui nessa tribuna, apesar de o Congresso Nacional haver aprovado o plano plurianual encaminhado pela Presidente da República, eis que, de maneira absolutamente surreal, alguma coisa que parece até com uma falta de lógica mental elementar, a presidente Dilma, acreditem os senhores, vetou esta parte do plano plurianual que ela corrobora através da sua iniciativa, através da sua posição na COP21, através do seu discurso na imprensa. Apesar de tudo isso, a presidente Dilma vetou exatamente este objetivo 1169, o qual eu acabei de fazer a leitura aqui nesta casa. Ora, senhor presidente, obviamente que qualquer ato de veto de um projeto aprovado pelo parlamento decorre, sem sombra de dúvidas, de uma lógica, algum interesse há por cima disso. Aqui no parlamento é muito comum, sobretudo nessa questão das chamadas medidas provisórias, se utilizar uma expressão do jargão parlamentar chamado os jabutis. O que é o jabuti? O jabuti é colocar em uma lei um determinado senão, alguma coisa menor ou maior, ou retirando ou colocando, que aparentemente não tem um significado muito claro e preciso e expresso, mas que no fundo traz consigo uma subintenção extremamente perniciosa. Aqui fala-se muito dos jabutis das medidas provisórias, mas eu gostaria de inventar aqui, de inovar, acrescentando ao que já se diz, de que também existe o chamado jabuti do veto, ou chamado veto jabuti. Esse veto da Presidente da República, sem dúvida, pode ser incluída nessa categoria. Lá no Nordeste se diz o seguinte, que jabuti em cima de árvore, ou é enchente ou é mão de gente, porque jabuti não sobe em cima de árvore. Então, se o jabuti está em cima da árvore, ou foi a enchente do rio que levou ele lá para cima, ou então foi mão de gente. Aqui nesse veto da Presidente da República, sem dúvida, é um jabuti com mão de gente, porque, obviamente, que perniciosos interesses se escondem por trás dessa ideia de impedir que o Brasil faça uso de maneira
larga, de maneira incisiva, inclusive apostando e investindo em novas tecnologias para aproveitar o seu extraordinário potencial, tanto eólico quanto fotovoltaica, a chamada energia solar. Afinal de contas, nós temos tanto na questão, dentro das possibilidades da energia solar como na energia eólica, nós temos extraordinário potencial. Na Bahia, como de resto em todo o Nordeste, nós temos visto ao longo dos últimos anos a implantação de diversos parques de energia eólica. E recentemente, o Ministério das Minas e Energias promoveu pela primeira vez um leilão tentando avaliar a inclusão dentro da nossa matriz da energia fotovoltaica, a energia solar. Essa energia tem um potencial extraordinário para o Brasil. Inúmeros países no mundo já estão utilizando com grande satisfatoriedade esta fonte energética. No Nordeste, em vários municípios, já existem iniciativas com a medição da intensidade solar, com a medição da duração dos dias, que é realmente aquilo que mais importa para saber se a energia solar vale a pena ou não vale a pena, é a duração dos dias. Isso tem sido feito no Nordeste de maneira bastante acelerada em ações da iniciativa privada. Vários municípios no Nordeste brasileiro têm recebido investidores nacionais e estrangeiros buscando, já depois que foram identificadas essas possibilidades, e diante dos acenos feitos pelo governo brasileiro, de que tem sim interesse em ampliar sua matriz no que diz respeito à energia fotovoltaica, de que aconteçam novas ações nesse sentido, de que sejam implantados novos projetos nessa direção. Portanto, é absolutamente inexplicável que a Presidente da República, de maneira unilateral, de maneira contrária a tudo aquilo que ela disse, de maneira oposta ao plano plurianual que ela enviou para esta casa e que foi aprovado, de maneira contrária a todo o discurso, inclusive o documento assinado na COP21, é inacreditável, absolutamente surreal que a Presidente, de maneira própria, com ato unilateral, tenha aposto o veto sobre esta questão. É preciso que a Presidente da República, através do seu líder aqui na casa, ou até numa própria fala da Presidente, que ela explique ao Brasil e ao mundo o que é que motivou a ela fazer esse tipo de veto. Esse veto contraria tudo que está sendo dito no mundo hoje, tudo aquilo que está se apostando a nível de utilização das energias renováveis no planeta. E a Presidente, ela apresenta esse veto de maneira subreptícia, porque isso não foi noticiado, inclusive pela grande imprensa, o que para mim é uma surpresa, mas obviamente que essa questão terá que ser abordada no momento próprio, aqui no Congresso Nacional, quando nós formos fazer a avaliação, quando nós formos votar pela manutenção ou pela rejeição desse veto. Eu penso, senhor presidente, que por trás disso existe sem dúvida o lobby de alguns setores influentes e que para a Presidente da República são mais importantes do que a solução de um encaminhamento melhor para a crise ambiental que assola e que preocupa o planeta. Em primeiro lugar, me parece que a queda do preço do petróleo, que foi somada a esta ação predatória que o partido da Presidente, o PT, fez na Petrobras, que levou a empresa a uma condição praticamente de bancarrota, isso sem dúvida fez com que a Presidente tivesse agora o interesse de prejudicar, porque o interesse é esse, prejudicar as fontes renováveis para dar talvez um alento maior à recuperação da Petrobras. Isso me parece que seja um dos motivos, ou seja, não basta o Brasil pagar o preço de ter perdido praticamente a Petrobras. Mais do que isso, agora a Presidente do Brasil, ela quer que
o nosso projeto de substituição das energias fósseis pelas energias renováveis seja postergado ou seja impedido para que haja uma recuperação. Em segundo lugar, é preciso que se explique com clareza qual é o interesse que existe das empresas produtoras hoje da chamada energia hidroelétrica com a não criação de novas fontes de energia no país, porque sem dúvida isso há de estar intrincado. A presidente Dilma, todos se lembram, há cerca de 2 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, foi a uma rede nacional de televisão, convocou uma rede nacional de televisão para dizer que iria, por decreto, baixar a conta de luz em 20%. Depois vieram todas as crises que nós conhecemos e hoje no Brasil se paga a maior conta de luz, talvez tenhamos a energia mais cara do planeta. E hoje nós não sabemos qual é o nível de relação que a presidente mantém com as empresas que são responsáveis pela geração da energia hidrelétrica. E isso, sem dúvida, pode ser uma das motivações de a presidente haver impedido, ou está tentando impedir, que o Brasil tenha uma matriz importante e significativa no campo da energia eólica e da energia fotovoltaica. Mas o fato objetivo é que, nesse momento, nós estamos diante de uma grande interrogação. Ninguém sabe explicar qual é o motivo desse veto. Ninguém sabe explicar qual foi a motivação desse veto. O fato concreto e objetivo é que isto está, já nesse primeiro momento, retardando inúmeros projetos que estavam em andamento no Nordeste brasileiro e que, de repente, diante desta ameaça, deste veto que está aqui colocado, que retira praticamente a possibilidade de implantação de projetos dessa natureza no Brasil nos próximos anos, o que nós estamos vendo são as empresas parando as pesquisas de medição de vento, a pesquisa de medição de insolação, as pesquisas todas que estavam sendo feitas, a busca pelas licenças ambientais respectivas, para ver o que é que vai acontecer, para ver se o Brasil de fato vai embarcar nesse comportamento absolutamente despropositado da presidente de querer impedir que nós possamos avançar nesse desiderato. Eu sei, meu caro presidente, senhoras e senhores deputados, eu sei perfeitamente que essa matéria vai ser objeto de profícuos debates aqui no plenário da Câmara. Entretanto, eu penso que é uma matéria tão séria, e sabemos que na hora do debate aqui de um veto, e o veto geralmente vem acompanhado de uma série de outras medidas, de uma série de outros vetos, e fica prejudicada a discussão aqui no momento de se apreciar o veto. Muito pouco se fala, muito pouco se discute naquela oportunidade. E eu penso que essa matéria, ela tem que ser tratada com antecedência. Voltarei a essa tribuna quantas vezes forem necessárias para cobrar do líder do governo uma explicação, para cobrar do Ministério de Minas e Energia uma mínima explicação que possa justificar esse despautério, esta decisão do governo brasileiro de banir da nossa matriz energética, pelo menos nos próximos 4 anos, porque sabemos que o plano plurianual, ele vale para os 3 anos seguintes do governo e o primeiro ano do governo subsequente, portanto são 4 anos, por isso o nome plano plurianual. Nós queremos saber qual é o motivo da presidente da República ter decidido pelo banimento da matriz eólica, da matriz fotovoltaica, como uma alternativa de energias renováveis, como está sendo feito em todo o planeta. Isso, sem dúvida, é um jabuti, é um veto jabuti. Alguma gravíssima circunstância se esconde por trás dessa nefasta iniciativa da presidente da República. Nada de lógico pode encontrar respaldo nesse tipo de comportamento. E, portanto, cabe a nós, de maneira reiterada, fazer aqui esta cobrança para que possamos ter uma explicação mínima e plausível do que seja
esta posição. Mas mais do que isso, compete ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado da República fazer valer o poder de derrubar o veto, porque um veto dessa natureza vai contra o Brasil, vai contra as iniciativas globais tomadas em torno das melhorias climáticas da COP21. E, portanto, nós, deputados e senadores, temos a obrigação com o Brasil, obrigação com o planeta, para rejeitarmos, na hora da votação, este nefasto veto, nefasto, curioso e suspeitíssimo veto aposto pela presidente a esse ponto do plano plurianual. Muito obrigado, senhor presidente.